Voltamos com a notícia de frente. A semana começa com a definição dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar o problema dos medicamentos vencidos em Cuiabá. Na verdade, problema não, né? Escândalo. A CPI deve ter como presidente o vereador Lilo Pinheiro, autor do requerimento. Já a relatoria virou alvo de disputa entre os vereadores da oposição e da base governista, como o vereador Dr. Luiz Fernando, do Republicanos. Vamos conferir na reportagem do José Porto. Bom dia a vocês da bancada e que nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, a semana começa com essa discussão toda justamente da relatoria dessa comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores da capital, porque o presidente já teria um encaminhamento direto, né? O próprio vereador Lilo Pinheiro, que foi o autor do próprio requerimento, e já existe uma tradição, né? Quem apresenta o requerimento acaba, de alguma maneira, assumindo também a presidência dos trabalhos. Mas a disputa agora é justamente para a escolha da relatoria, ou seja, o parlamentar cuiabano que vai relatar essa CPI sobre os medicamentos. Só lembrando que foram encontrados, né, no próprio depósito da Secretaria Municipal de Saúde, muito medicamento vencido. Entre esses medicamentos tinha lá antibióticos, analgésicos, medicamentos de uso hospitalar, né, com paciente internado, inclusive também para tratamento da própria Covid. E nessas relatorias tem pelo menos aí uns 3 vereadores que disputam esse cargo, digamos assim, na Comissão Parlamentar de Inquérito já instalada na Câmara. E um desses vereadores que pleiteiam essa relatoria é o Dr. Luiz Fernando, que é médico, que vem acompanhando também esses trabalhos, se coloca aí como independente, ele é do Republicanos. Vamos entender como é que está essa escolha, inclusive, para o início dos trabalhos. Vereador, é uma CPI importante, né? Porque, naturalmente, parte de um flagrante, muito medicamento vencido, né? Na concepção hoje, vivermos uma pandemia e ter remédio, né, vencido que não foi usado, é mais que um crime essa história toda. E o senhor quer ser o relator dessa CPI. Por quê, vereador? Eu acredito, hoje, por ser o único representante da área da saúde, presidente das 2 comissões, da comissão que fiscaliza a vacinação contra a Covid-19 e presidente da comissão de saúde aqui da capital, tendo conhecimento técnico. Sou médico há 20 anos, tá? Sempre trabalhei nas unidades públicas de saúde, já sejam elas nas unidades primárias, secundárias, terciárias. E é muito triste ver o que aconteceu ali no centro de distribuição. Encontrar praticamente 2 carretas de caminhões lotadas de medicamentos vencidos, isso é muito grave. Então eu, como vereador, como um fiscalizador e a voz do povo cuiabano, eu quero sim, me coloquei à disposição da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso será realizado, decidido no Colégio de Líderes, Então eu já protocolei lá na presidência, o presidente Juca do Guaraná, já protocolei isso também na própria relatoria lá da Casa de Leis, da Câmara, e me coloco à disposição sim, de ser esse relator, por ter a capacidade técnica e por ver, e se achar que assim seja, o representante da população cuiabana para fiscalizar e esclarecer, eu quero sim ser o vereador que cobre essa transparência de todos esses medicamentos que foram comprados. Não só os vencidos, mas todo medicamento que veio durante essa época de guerra de Covid, que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Cuiabá. Bom, já apresentando aí, digamos, o interesse em disputar essa relatoria, além do senhor, tem o seu colega Marcos Brito, vocês são da base governista, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, mas também tem um vereador de oposição, que é o tenente Pacola, estaria pleiteando essa questão aí da relatoria. Tem muito a ver essa história, vereador, digamos, de ser da base do prefeito, tentar defender essa relatoria para, digamos assim, amenizar esse impacto da CPI. Como é que vocês estão negociando isso, já que a oposição questiona que seria mais uma CPI cartas marcadas na Câmara de Cuiabá? Isso nós já temos visto em outras ocasiões. Realmente, as CPIs são abertas. Ela tem uma média de 120 dias para apresentar um resultado, não só para a Câmara, mas principalmente para a população cuiabana. E eu acredito que, independente, eu respeito muito esses colegas que também colocaram o nome à disposição, todos ali têm a capacidade, independente de questões partidárias, posição ou oposição, mas tem a capacidade de fazer essa fiscalização. Eu acredito que dentro do que for cabível, melhor, para que essa CPI ocorra.
Eu quero sim poder ser esse representante e que a população realmente seja esclarecida de todos esses fatos. Muito obrigado pelas informações, vereador Luiz Fernando, doutor Luiz Fernando, que está aí pleiteando para essa relatoria da CPI. Só destacando também que todos esses medicamentos, milhares e milhares de medicamentos, eles foram já relacionados pela DECOM, a Delegacia do Consumidor, que está acompanhando esse caso. Já existe um inquérito também por parte da polícia, ou seja, é um estoque, uma quantidade milionária de medicamentos que deveriam ter sido utilizados para salvar vidas, para atender a população, e acabaram vencendo lá um depósito da própria secretaria. Ou seja, vamos aguardar nessa segunda-feira agora, até amanhã, como é que fica essa história da CPI dos medicamentos vencidos na Câmara de Vereadores da capital. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. O vereador disse que ele é presidente da CPI da vacina, presidente da CPI da saúde, e a gente pergunta sobre a vacina, cadê os relatórios? Sobre o caos na saúde, cadê os relatórios? Por que então, como único médico da Câmara, o senhor não votou para multar os empresários do transporte coletivo? O senhor é da saúde, vereador. Então, o senhor sabe o quão grave é essa situação da superlotação nos transportes coletivos, mesmo assim foi omisso nessa questão. Tem várias perguntas para serem feitas, né, Lúcio? E quase todas, praticamente todas, sem resposta, né, tá? E aí é o seguinte, é preciso dizer que se não tiver um vereador da oposição que fez, um daqueles que contribuíram lá com a denúncia, estavam lá, né? Se não tiver nenhum nessa relatoria, é para o inglês ver, né? É uma grande pizza montada, né? Aí é o seguinte, ninguém acredita quando o prefeito Emanuel Pinheiro diz que ele não interfere na Câmara. Quer dizer, isso daí é fake news, né? É fake news, é conversa para boi dormir. Então é o seguinte, se não tiver lá na relatoria o Diego Guimarães, ou o Marcos Pacola, ou a Michele Alencar, ou a Maísa Leão, ou o Dilemário Alencar, se a não Edna tiver, também, a Edna Sampaio, se não tiver um desses na relatoria, é o seguinte, é coisa montada, né, para jogar a sujeira embaixo do tapete, não é isso? E aí só falando aqui do vereador Luiz Fernando, fazer só uma observação, num plano mais genérico. Tem o vereador, né, de oposição, tem o de situação, e aí é o seguinte, aí eles inventaram uma outra nomenclatura, não é isso? É o vereador independente. É aquele que fica lá em cima do muro. E aí o discurso dele, público, é o seguinte, olha, não, eu sou independente porque eu vou votar de acordo com a minha consciência na defesa dos interesses da população. Mentira. Conversa fiada. Ele fica em cima do muro para defender apenas aquilo que é do interesse dele, né? Então é isso, né? E aí, o vereador Luiz Fernando indicou cargos lá na prefeitura? Indicou ou não? Ele tem algum benefício da prefeitura de Cuiabá? Se ele está disposto a denunciar, por que é que ele não está na oposição? Ele prefere esta posição cômoda de, não, eu sou da ala independente. Olha, ou seja, é alguém que não quer assumir o que é. É isso? Não quer assumir que é oposição e não quer assumir que é situação. Só que é o seguinte, Nayara está acompanhando aqui, ó. Isso que eu ia falar antes de no você WhatsApp comentar. Aqui, o povo é muito inteligente. Gente, o povo não não é bobo, nobres vereadores. O povo não é bobo mais, como diz aí, né? Alguns políticos, não é bobó xeraxeira. Olha aqui, as participações desse Luiz Fernando é para o mandado do puxadinho do prefeito. Pelo amor de Deus, não pode ser o relator de jeito nenhum, foi comprado pelo prefeito. Como médico não está fazendo nada pela saúde, vai dar em pizza. Esse vereador é o maior puxa-saco do prefeito, São Leandro, do bairro Dom Aquino. Tem várias, eu só coloquei 3 aqui, mas tem várias mensagens assim com xingamento, inclusive eu não vou colocar isso aqui no ar, por respeito, claro, mas... Ninguém é bobo, Haroldo. Todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando. Hoje, quando você vota, não adianta pensar que esse eleitor que votou em você não vai te acompanhar. Ele vai acompanhar, ele tem uma arma. A grande maioria vai acompanhar. Claro. Aí sabe o que vai acontecer em 2024? Não, 2024, que é para vereador novamente, vai acontecer o que aconteceu com o Monte, aí levou ovada quando entrou no bairro. E é por isso... E foi reprovado nas urnas. E é por isso que não conseguem tirar da Câmara essas manchas, né? Puxadinho do Alencastro,
casa dos horrores. A Câmara é culpada disso. A Câmara é culpada disso quando ela se submete aos interesses do Poder Executivo, quando ela se submete aos interesses do Palácio Alencastro e fica de cócoras para o Poder Executivo. É isso? Então, por isso que ela não consegue resgatar a credibilidade de ser uma instituição séria, independente, que defenda realmente os interesses da população. Muita gente está lá defendendo o próprio interesse. E aí, o que é que eu ganho com isso? Essa é a pergunta que essa turma costuma se fazer. Não consegue mudar, infelizmente. E aí a resposta eles procuram num outro palácio. Vamos para o seu destaque? Vamos. Olha, por que foi criada a CPI da pandemia? Muitas dúvidas no ar, né? E qual o objetivo dessa CPI da pandemia? Trazer, sobretudo, apurar, sobretudo, investigar se houve ou não houve crimes de responsabilidade cometidos pelo governo federal, por governadores, ex-ministros da saúde, né? Prefeitos. Pois bem, agora vocês vão conhecer quem são as pessoas, os senadores que compõem exatamente esta CPI da pandemia, CPI da Covid. Será que eles têm moralidade suficiente para estar numa posição tão importante como essa, ou essa CPI é uma CPI da mentira? Vamos começar pelo presidente. O presidente senador Omar Aziz. Ele foi governador de São Paulo, do Amazonas, de 2011 a 2014. Está sendo investigado pela Polícia Federal por um desvio de 260 milhões de reais. Essa investigação acontece junto à Polícia Federal. A sua esposa foi presa recentemente pela segunda vez e, por conta desse processo, 3 irmãos foram presos também por conta exatamente desse desvio de 260 milhões de reais. Inclusive, já foi acusado de pedofilia. Exatamente. Este é o presidente da Covid, da CPI da Covid, Omar Aziz. Vamos para outro senador, senador Eduardo Braga. Foi governador do Amazonas também, foi ministro da Dilma, tem 12 processos sendo investigados no Supremo Tribunal Federal, dentre eles um de 43 milhões de propina da JBS. Exatamente, este é o senador Eduardo Braga. Senador Ciro Nogueira, do PP. Investigado na Lava Jato por desvio da Petrobras, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e formação de quadrilha. Senador Otto Ademar, do PSD, vários processos por improbidade administrativa. Senador Humberto Costa, do PT, investigado por lavagem de dinheiro. São titulares ainda da CPI. Tasso Gereissati, Marcos Rogério, Jorginho Neto e Randolfo Rodrigues. Os 4, ficha limpa. E o relator, que dispensa comentário e é mais conhecido do que nota de R$2. Mais de 100 processos, Renan Calheiros é o relator, ele que é responsável por compilar todos os dados e fechar o relatório. Inclusive, dentre os processos que ele tem um processo na Odebrecht em que ele pagava propina. A Odebrecht pagava propina para ex-amante dele sustentar a filha que eles têm em comum. Então, não vou nem estender com relação a essa questão do Renan Calheiros, que é o relator da CPI da mentira. Senador Jader Barbalho, esses são os suplentes. Senador Jader Barbalho, 7 processos no Supremo Tribunal Federal. Senador Luiz Carlos Reis, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Senador Ângelo Coronel, contratou o próprio filho para fazer edições de vídeo, exatamente, lá no Senado, por R$500 mil. Por R$500 mil, contratou o próprio filho. Rogério Carvalho, também, inúmeros processos de improbidade administrativa. Aí nós temos Alessandro Vieira, Marcos Duval e Zequinha Marinho, que não tem nenhum tipo de investigação. Mas aí eu lhe pergunto, com toda essa turma, uma CPI com esse tipo de gente, com essas pessoas, com esses senadores, com processo, sabe-se lá até quando, com desvio, com corrupção passiva, com formação de quadrilha, improbidade administrativa, tudo de podre que vocês podem saber que existe na política brasileira, será que eles têm moral suficiente? Será que essa CPI da Covid tem credibilidade suficiente para emitir qualquer tipo de relatório que a sociedade brasileira possa acreditar, considerando o lastro ruim, né, de ilicitude, de corrupção passiva, corrupção de todas as formas por conta de alguns membros da CPI da Covid? Essa é a pergunta que fica no ar. Ou, de certa forma, isso tudo é mais um teatro, infelizmente, da política brasileira para fazer com que o governo federal fique em uma situação desconfortável, fique numa situação difícil e, com isso, eles possam negociar cargos, né? Essa é a pergunta que fica no ar. Será que vai dar alguma coisa ou nós teremos uma grande
pizza gigante por conta dessa CPI da pandemia, que já está sendo considerada como a CPI da mentira, porque as pessoas que estão investigando não têm moral nenhuma para fazer esse tipo de trabalho. É isso. Bom, tem perguntas aqui para você, Haroldo, mas eu vou só colocar do Alessandro aqui, ô Lúcia, e depois vai você. Você acha que o governo federal está administrando bem a pandemia, professor? Diz o Alessandro do Imperial. Essa pergunta é uma pergunta bastante ampla, né? E eu teria que demandar um certo tempo para responder para você, porque existem alguns aspectos que devem ser analisados. Primeiro, do ponto de vista de comportamento do presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro, que não é um dos melhores, sem dúvida não é dos melhores comportamentos, poderia ter uma outra conduta mais favorável, vamos dizer assim, às ações de combate à pandemia. Mas o governo federal em si, na medida do possível, sempre, não foi omisso em momento algum, sempre, em todas as oportunidades, seja na compra de vacinas, né, seja na compra de insumos, seja nas parcerias, no investimento em pesquisa, sempre esteve solícito exatamente nesse sentido, mas com muita prudência, com muita cautela e com muita inteligência. Não dá para comprar vacina sem ter aprovação da Anvisa, né? Não dá para comprar vacina que não tenha, sobretudo, um histórico de análise que seja segura para o brasileiro. E é exatamente nisso que o governo federal acabou se pautando. As pessoas falam assim, mas poxa, já em dezembro podia ter vacinado. Quem vacinou só em dezembro foi o Reino Unido, meu amigo. Só o Reino Unido que começou a vacinar em dezembro por conta exatamente de vacina Pfizer dentro do sistema COVAX, em que alguns países de primeiro mundo já tinham vacina. Até hoje falta vacina no mundo todo. E o Brasil está caminhando, é o 5º país do mundo em vacinação, em doses de vacinação. Quer dizer, então a gente está indo na medida do possível, né, dentro do possível, fazendo o que é para se fazer. Essa é a leitura que eu tenho com relação às ações do governo federal. Eu quero fazer um comentário que você colocou aí agora. A gente está fazendo, a gente que você diz é o governo federal, quando você fala a gente está fazendo certo, é isso? É, porque eu sou brasileiro, você também é, né? Não. Então a gente, nós somos brasileiros, não somos? Não. Então calma, nós estamos calma, fazendo professor, certo. Calma, né? calma. Não é isso? Não se altere. Não estou alterando. Então tá bom. Então eu vou fazer só algumas ponderações, né? Em relação ao professor Haroldo Arruda e vou assim tentar ser o mais gentil, o mais polido possível, porque eu vi que o professor Haroldo hoje não está num bom dia, né? Então, ele não está num bom dia, que ele arrepiou na primeira, né? Em cima de uma... Olha a pergunta que você me fez. Espera um pouquinho. Quando eu falo você nós, arrepiou eu em cima... falo... Não, você não falou nós, você falou a gente. A gente, então Então, a gente, por no isso que eu sentido de nós somos brasileiros. Por Ou você isso não é que eu venezuelano, perguntei, por ou isso você é que eu cubano, perguntei. entendeu? Você tá- Eu sou Gente, brasileiro. vamos Olha, Então, quando ele quando se eu falo acalmar, nós... eu falo. Não, gente, não vamos tem continuar. Deixa ele se acalmar, Não, né? Deixa ele se acalmar. A hora que ele se acalmar, eu faço a isso, ponderação. entendeu? É isso, eu estou ponderando exatamente isso. Quando eu digo a gente, é no sentido de ser brasileiro, de sentimento patriota, de sentimento nacionalista, de sentimento nativista, de amor ao meu país, amor à minha bandeira verde e amarela. É isso que eu falo. A gente, eu somo. Agora, certas pessoas dividem, né? Que não sou eu. Bom, mas tudo precisa de um contraponto. Claro. Tudo precisa de um contraponto. Posso falar? Claro, Posso, já professor? quer ver, claro. Obrigado. Meu Deus Olha, do céu. o Ciro Nogueira é líder do Centrão, não é isso? Provavelmente aí o maior líder do Centrão. Aí é o seguinte, aí o Ciro Nogueira serve o seguinte, para regimentar o Centrão, né? Para apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí é o seguinte, aí o Palácio do Planalto estimula esse tipo de informação que o professor Haroldo Arruda estava colocando aqui, para tentar o quê? Como Centrão ele serve, mas não serve para estar lá na CPI. Olha, não adianta esse movimento de tentar desqualificar os integrantes dessa CPI. Correto o que o professor Haroldo colocou, né? Muita gente lá com uma capivara extensa, né? Vou até corrigir aqui, não é Omar Aziz, é Omar Aziz, o presidente da CPI. Uma outra correção, o médico lá, que é o mais idoso da CPI, ele não é Otto Ademar, ele é Otto Alencar. Né? Só reposicionando aí para... mata o homem, mas não troca o nome. Então é o seguinte, não adianta desqualificar. Né? Eles têm problemas? Tem que pagar pelos crimes, se eles forem culpados, dos crimes que eles são acusados. Agora é o seguinte,
Nós não podemos fazer de conta que não teve negacionismo. Não podemos fazer de conta que não teve negacionismo, né? Nós não podemos fazer de conta que o professor aqui falou sobre as vacinas. Olha, o governo federal fez a coisa certinha, tem que ter autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para poder comprar a vacina. Mas, professor, vamos ser fiéis aos fatos, né? Vamos ser fiéis aos fatos, porque não foi isso que aconteceu. Eu não quero essa vacina da China. Espera aí. Foi o que o presidente Jair Bolsonaro colocou. Não, eu não quero. Sabe por que é que nós temos vacinas hoje aqui? Porque é o seguinte, porque 2022 bateu lá na porta do Palácio do Planalto e o Instituto Butantan, lá de São Paulo, né, com o estímulo do governador João Dória, foi atrás da vacina. E aí é o seguinte, já pensou se só São Paulo tem a vacina? Então é o seguinte, o governo federal chegou a falar, não quero essa vacina, não vou comprar a vacina da China. Aí é o seguinte, aí a vacina da China virou a vacina do Brasil. Que bom que recuaram, que bom, porque é o seguinte, professor, deixa eu concluir, você teve todo o tempo do mundo para fazer o seu destaque, né? Deixa eu só concluir aqui, o governo federal não se comportou bem em relação à compra dos imunizantes, é isso que a CPI está investigando, é isso que a CPI está investigando, ou seja, no princípio, lá atrás, viraram as costas para a vacina e fizeram festa com a cloroquina. É outro ponto que essa CPI está investigando. Olha, os integrantes da CPI têm culpa no cartório? Tem uma capivara extensa? Tem que ser punidos? Sim, tem que ser punidos. Agora é o seguinte, não é por isso que nós vamos deixar de investigar o que é que aconteceu aqui no Brasil no enfrentamento da pandemia. Por exemplo, essa semana agora, nós deveremos ter informações extremamente relevantes. Por exemplo, o ex-secretário de comunicação lá do Palácio do Planalto, o Fábio Weingarten, ele está previsto lá, está previsto o depoimento dele lá, e vão perguntar para ele o seguinte, escuta, por que é que o senhor disse aí que Alexandre Pazuello, né, o ex-ministro que estaria amarelando, né, para ir lá na CPI, por que é que o senhor disse que ele foi incompetente? Porque ele chamou o ex-ministro da Saúde de incompetente em função da compra das vacinas. E vai estar lá também uma outra figura aí que o centrão do Ciro Nogueira exigiu a cabeça dele numa bandeja. E exigiu, nesse caso aqui, corretamente, exigiram a cabeça do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que ficou o seguinte, com uma metralhadora giratória em direção à China, que é quem fornece... Tem um minutinho, então deixa eu falar para o programa. Senão vai acabar o programa e não vou poder falar. Professor, eu só quero dizer o seguinte, só para concluir aqui, para que o senhor consiga... pelo menos 30 segundos. Para que você consiga fazer o que mais gosta. Consiga fazer o que mais gosta. Vai, né? elegante. Passar o recibo. O negacionismo tem que ser investigado. Lúcio, governo do Estado nenhum no Brasil vacinou ninguém. Nenhum governador vacinou ninguém. A vacina que existe hoje nesse país é por conta do governo federal. Federal. Então não existe negacionismo nenhum. Vacina tem por causa do João Dória. Quem João Dória? Por causa da Coronavac. Quem depositou dinheiro para comprar vacina foi o governo que federal. Jair Bolsonaro não queria ver só a Coronavac lá em São Paulo. Conversa fiada. Mentiram para você. Mentira pra mim. Não sou eu que corro atrás de fake news. Não sou eu que corro atrás de fake news. E você adotou a mentira como padrão. É isso. Quem chamou a CPI da mentira a gente vai ter que voltar essa discussão amanhã, inclusive tem participações, mas vai entrar agora o Fala Brasil. Professor, se acalma que você anda nervoso. Tchau, Lúcio, bom dia. Tchau, Haroldo, bom dia. Tchau, gente, até amanhã.